Antecipando um pouquinho uma discussão que vai ocorrer mais adiante, quando nós estudarmos um pouco mais Frege, e mais detalhes em Frege e mais detalhes em Russell, uma descrição definida como essa, o centro do universo, ou, por exemplo, o atual rei da França, nesse momento, a França não, o atual rei da França, vamos deixar o atual rei da França depois, porque esse é um caso patológico, exatamente é uma descrição que não tem ninguém lá que satisfaz. Vamos pegar o centro do universo. Tá? Um critério ou uma condição para que a descrição definida seja bem sucedida, que ela de fato se refira a um objeto. Então vamos ver, o que é uma descrição? Uma descrição definida tem, essencialmente, um artigo definido, porque o artigo definido é uma espécie de marcador gramatical de que você quer falar de um e apenas um objeto, tá certo? A marca disso é o artigo definido, é a função do artigo definido na linguagem, tá certo? Quer dizer, aquela coisinha tão simples, parecia tão ridiculamente simples lá, quando a gente começou a estudar o português, né? Você vê a importância que ela tem, e não é simples usar o artigo definido, na verdade, tá certo? Mas ele é uma espécie de marcador da sua intenção como falante, ou da sua expectativa como falante, que a expressão que se segue é uma expressão que captura ou se aplica a um e apenas um objeto. E a expressão que se segue, a expressão que segue o artigo definido, é normalmente uma ou mais expressões que indicam propriedades. Então, o centro do universo tem duas propriedades, ser centro e ser do universo. O livro vermelho de Mao Tse-tung tem três, tem a propriedade de ser livro, tem a propriedade de ser vermelho e tem a propriedade de ser de Mao Tse-tung, tá? E assim por diante. O cavalo alado de Napoleão, são três propriedades, artigo definido, mais a propriedade de ser cavalo, de ser alado e de ser de Napoleão. Então, a colocação do artigo definido indica a nossa expectativa, nossa intenção também, ficamos entre expectativa e intenção, de que cavalo alado de Napoleão, essa coleção de propriedades, se aplique a um e apenas um indivíduo no universo. Que essa coleção de propriedades capture um e apenas um indivíduo no universo inteiro. Tá certo? Então, a estrutura geral de uma descrição definida, quer dizer, para retomar o fio da meada como nós começamos, então nós vimos três formas de se referir a objetos, três formas de capturar, singularizar, pegar quer dizer, usar a linguagem para discriminar um objeto. A primeira forma, então, era através de uma expressão demonstrativa, apontando, né, este filósofo, ou esse professor de filosofia, apontando para Frege. Né? Às vezes não precisa apontar para ele, mas pode apontar para o retrato dele. Este filósofo foi o maior filósofo do século XIX, ou este é o criador, este filósofo é o criador. Então, a primeira expressão demonstrativa, primeira forma de se referir ao objeto é a expressão demonstrativa. Segunda forma de se referir ao objeto é usando um nome próprio. Então, Gottlob Frege foi blá blá blá, tá certo? Gottlob Frege é um nome próprio. Assim como Berlim, assim como Paris, assim como o numeral 2 é um nome próprio, assim como o 2 romano é um nome próprio, e assim por diante. Quer dizer, aí entra a criatividade, né? Entra a criatividade. Há várias formas de criar nomes próprios, tá? Às vezes você encontra nomes que você não sabe como foram criados, né? Mas são nomes próprios, porque foram feitos para se referir a um indivíduo, tá certo? E a terceira forma, então, de se referir a um indivíduo é usando uma descrição definida, tá? Usando uma descrição definida, tá? O Frege não está aqui, mas eu falo o criador da lógica contemporânea. O artigo definido, expressão que se segue, uma expressão conceitual, que é composta de criador, ser criador, da lógica e da lógica contemporânea. Tá? Então, uma espécie de composição lógica mais contemporânea nos dá a propriedade de ser da lógica contemporânea, e criador, uma propriedade, isso aí tudo dá uma propriedade complexa, que é a propriedade de ser criador da lógica contemporânea, que é diferente, por exemplo, da propriedade de ser criador da lógica antiga, que aí se aplica então a Aristóteles e não a Frege. Tá certo? Essa seria uma terceira. Então são três formas. Aqui nós vimos três formas de se referir a um objeto, tá certo? Você pode pensar também,
apareceu em alguma conversação que nós tivemos que os pronomes são formas de se referir aos objetos, tá? Então, eu não uso o nome Frege, não uso um demonstrativo, mas eu uso o pronome ele. Ele é o criador da lógica contemporânea, tá? Ou então, ao longo de uma conversação, tá? Estamos falando sobre Frege. Frege é isso, Frege é aquilo, blá blá blá, e no meio da conversação. Mas ele nunca fez tal coisa. Esse ele, no meio da nossa conversação, fica claro que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Frege. Este ele, no meio, se ele aparecer no meio da conversação, tá certo? É aquilo que se chama de uma ocorrência anafórica. Quer dizer, o pronome ocorrendo aí, ele está se referindo a quem lá no começo foi referido de alguma outra maneira. Então, para que o pronome ele se refira a Frege, se refira anaforicamente a Frege, ele tem que buscar, tá, dentro da conversação alguma ocorrência anterior ou do nome Frege, ou da descrição definida Frege, ou de um demonstrativo Frege. Tá? Isso é o pronome quando ele é usado anaforicamente. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão anáfora. Tá? Em grego, significa a distância, foros, significa carregar. Então, é algo que carrega à distância uma carga referencial. Né? Uma anáfora é isso que ela faz, uma anáfora. Então, o pronome usado anaforicamente, ele está se referindo à mesma coisa que foi referida no início da nossa conversação por um nome próprio, ou uma descrição definida, ou um indicador. Está vendo aquele professor de filosofia? Tô. Então, ele, olha, o ele está indo lá buscar o referente da expressão demonstrativa original. Então, ele é um grande filósofo, escreveu a Begriffsschrift e assim por diante. Tá? Então, o pronome ele pode estar sendo, quando ele é anafórico, ele está dependendo, ou ele está parasitando, digamos assim, a referência que foi feita através de um nome próprio, de um demonstrativo ou de uma descrição definida. Tá? Mas o pronome também pode ser usado demonstrativamente, porque às vezes a gente não usa o pronome de maneira anafórica. Às vezes a gente eu simplesmente aponto para frente e falo: aham, ele, eu conheço ele. Tá? Ele. Então, nessa situação, o pronome está funcionando como uma espécie de demonstrativo. Então, os pronomes, que são expressões muito interessantes da linguagem, elas podem funcionar dessas duas maneiras. Elas podem funcionar ou estar subsumidas à forma demonstrativa de se referir ao indivíduo, ou elas são pronomes anafóricos. Tá? Nós estamos nos referindo a indivíduos, mas é porque houve uma ligação original entre a linguagem e o indivíduo. E a gente está como se fosse recuperando, puxando a memória lá no computador de algo que foi inserido anteriormente. Tá? Então vamos ficar com essas três formas. Talvez existam mais formas de se referir a indivíduos, mas essas três já estão de bom tamanho. Hoje em dia, na filosofia da linguagem contemporânea, século XXI, nós olhamos para essas três categorias, ou quatro, dependendo de pronomes, né? Nós olhamos para essas três categorias como sendo três tipos de expressão referenciais. Elas são referenciais, significa que elas são usadas para fazer referência, são usadas para destacar um indivíduo, e nós achamos que elas funcionam de maneira diferente. Tá? Um nome próprio funciona de uma certa maneira, uma descrição definida funciona de outra maneira, e demonstrativos, expressões demonstrativas ou indexicais, que é o nome mais chique para as expressões demonstrativas, funcionam de uma outra terceira maneira. E tem teorias belíssimas sobre nomes próprios, muito complicadas também. Nome próprio é muito complicado. Descrições definidas, tem teorias belíssimas sobre descrições definidas, também bastante complicadas. Igualmente para os demonstrativos ou expressões demonstrativas, né? Ou para indexicais. Nós olhamos para isso hoje como sendo três categorias ou três espécies de expressões referenciais. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: Frege não está olhando para essas expressões como sendo animais de espécies diferentes. Se você tem sobre o sentido de referência aí na sua frente, como eu tenho, você vai ver que ele está chamando tudo isso
quer dizer, expressões demonstrativas, nomes próprios e descrições definidas, ele está chamando tudo isso como nome próprio, no sentido filosófico. Tá? Na página 62, lá no final da página, no último parágrafo, ele faz a seguinte observação, na tradução em português. Tá? Neste contexto fica claro que por sinal, né, em alemão Zeichen, e por nome, Name, eu entendo qualquer designação que represente um nome próprio, cuja referência seja um objeto determinado. Quer dizer, a noção de nome próprio é qualquer expressão cuja seja designação para um objeto determinado. Né? Mas não um conceito ou uma relação. Então, nome próprio são expressões usadas para designar um objeto, mas não são designadas para designar um conceito ou uma relação. E aí ele diz que serão discutidos em outro artigo, ele puxa essa nota aí, sobre o conceito e o objeto. É um outro artigo escrito mais ou menos na mesma época, publicado exatamente no mesmo ano. Aliás, de uma sequência de 3 artigos, são chamados os artigos semânticos de Frege, uma sequência de 3 artigos. O primeiro publicado em 1891, chamado Função e Conceito, onde essas ideias de conceito e referência, de sentido e referência aparecem de maneira muito ainda embrionária. Depois esse, que nós estamos discutindo, sobre o sentido e a referência, onde a coisa entra pesada. Tá? E depois esse ensaio sobre o conceito e o objeto, também publicado em 1892, onde Frege discute mais pesadamente a questão da referência, mas dessa vez não a objetos, e sim a conceitos. Tá? Mas está de bom tamanho se a gente ficar na referência a objetos. Então, isso é para chamar a atenção da seguinte maneira: quando o Frege fala de nome próprio aqui, nesse contexto, na expressão em alemão Eigenname, ele está querendo dizer qualquer expressão que é usada para se referir a um e apenas um objeto. Então aí inclui nomes próprios ordinários, como Gottlob Frege, Berlin, Marco Rufino, mas também inclui descrições definidas, como o autor da Begriffsschrift, ou o maior lógico alemão do final do século XIX, ou então a capital do Império Alemão, ou a capital da República Federal da Alemanha em 2020, certo? São todas descrições. Nesse ensaio sobre o sentido e a referência, Frege deixa de lado, ele não discute expressões demonstrativas, mas ele poderia estar discutindo expressões demonstrativas aqui também. Ele não discute aqui, ele vai discutir num outro ensaio publicado 30 anos mais tarde, chamado O Pensamento, que é um ensaio lindo, maravilhoso, belíssimo, que é outro pilar assim da filosofia contemporânea, da filosofia da linguagem, epistemologia contemporânea. Ele vai discutir demonstrativos lá, mas basicamente os demonstrativos funcionam da mesma maneira que nomes próprios ordinários, que descrições definidas, tá? Os demonstrativos também, a lição que você poderia tirar é que eles também, depois que você leu o argumento de Frege, a introdução do sentido e referência, é que eles também têm um sentido e uma referência. Mas no caso da descrição definida, vai ser fácil você ver qual é o sentido de uma descrição definida, porque a forma de apresentação do objeto na descrição definida, ela faz parte do conteúdo descritivo da descrição. Tá? No caso demonstrativo, a coisa é um pouquinho mais complicada. Para Frege, o que vai dar a forma de apresentação de um demonstrativo é o gesto demonstrativo. Por exemplo, está vendo essa planta? Então, a forma de apresentação dessa referência, que é essa planta, inclui, né, uma indicação, inclui esse meu gesto demonstrativo. O gesto demonstrativo é uma maneira de apresentar a planta, tá certo? Mas nós não precisamos discutir isso agora, vamos nos concentrar, então, no próximo vídeo, nós vamos entrar para valer na forma como o Frege introduz a questão, o argumento destinado a te convencer de que além da referência existe um sentido.